Nas duas aulas anteriores, nós vimos duas operações da álgebra relacional, as operações de seleção e de projeção, e nós vamos perceber agora que elas podem ser combinadas. De acordo com o que aumenta a complexidade da nossa operação, nós podemos fazer esses tipos de combinação. Vamos fazer essas combinações com as duas que nós vimos agora, que é a de projeção e a de seleção. Elas podem trabalhar intercaladas entre elas. Posteriormente, nós vamos ver a operação de renomeação. Então, as operações podem ser aplicadas de forma aninhada. Elas podem trabalhar em conjunto, usando somente uma única expressão da álgebra relacional, ao invés de utilizá-la de forma separada. Então, vamos ver aqui o exemplo. Ele quer uma expressão que recupera o primeiro nome, o último nome e o salário de todos os empregados. Então, vamos ter aqui a situação de todos os empregados que trabalham aí, ainda tem mais, que trabalham no departamento cujo código é 5. Então, perceba que a nossa consulta ficou já um pouco mais, digamos, comprida. Ela ficou um pouco maior. Então, eu vou responder essa pergunta. A nossa álgebra relacional vai responder essa pergunta. Quero que pegue o primeiro nome, o último nome, o salário lá de empregados que trabalham justamente no departamento número 5. Como é que eu faço? Primeiro eu vou procurar a operação mais restrita. A operação mais restrita aqui é, primeiro eu vou fatiar. Quem é que trabalha no departamento número 5? Aí eu vou encontrar ela. Quem trabalha no departamento número 5? Eu vou lá em empregados, vou me perguntar. Faça a seleção de somente quem trabalha no departamento número 5. Então, vou aqui. Todo mundo que trabalha no departamento de número 5. Selecionei igual a 5. Pega essa operação, coloco ela entre parênteses de seleção e vou pegar agora a parte mais externa, que é a parte mais genérica da nossa projeção. Ele quer o nome dessas pessoas que trabalham, o nome, o último nome e o salário dessas pessoas que trabalham no departamento de número 5. Então, vou lá, coloco minha operação, meu símbolo π representando a projeção, nome, sobre e salário. Com isso, a minha expressão vai responder a pergunta, que é justamente o quê? Selecionar nome, sobrenome e salário de todo mundo que trabalha no departamento de número igual a 5. Com isso, eu tenho selecionado. E, lembrando, as operações da álgebra relacional vão resultar em uma projeção, em uma relação. Essa primeira parte gerou uma relação. Aí eu peguei essa relação, extraí da relação maior que era empregado, gerou uma nova. A partir dela, eu fatiei novamente essa relação em uma nova. Então, percebo que aquela operação de consultar a relação de uma sub-relação funciona aqui. E com isso, ela gerou essa nova tabela aqui, essa nova relação. Respondendo essa pergunta. Todo mundo que trabalha no departamento de número 5 e o nome, sobrenome e salário deles. Então, João Francisco Rodolfo, sobrenome Silvio Souza Nogueira, salário 3.000, 4.000 e 3.800. Respondeu a nossa operação. E, com isso, existe aqui a operação que a gente chama de operação de renomeação. Para ela, ele não mostra aqui neste exemplo, também existe uma outra representação de uma letra grega, que é a letra grega Rho. Tá? Posteriormente eu vou mostrar para vocês, que aí fica claro. É um P meio arredondado, um P representação meio arredondada. Mas essa é uma forma também de fazê-la. Existem duas formas distintas mais conhecidas de utilizar na álgebra relacional. E podemos criar relações resultantes intermediárias, dando um nome para cada relação intermediária. É só lembrar, aqui, na minha operação de seleção, gerou uma relação. Até que ela fosse dividida para outra relação aqui da operação de projeção com o π, na nossa operação aqui, gerou uma nova relação. E com isso eu posso fazer setorizar, dividir aí, às vezes fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Eu chamei essa operação de seleção com sigma, número do departamento igual a 5 da minha relação empregado, eu chamei de R1. Como eu atribuí toda essa consulta aqui, a R1, está aqui o símbolo de atribuição, ele vai jogar tudo aqui em R1, e eu vou dizer, agora eu vou fazer minha consulta não mais em empregado, eu vou fazer a minha consulta em R1, que foi o resultado dessa operação de seleção. Então, eu vou jogar R1 como uma relação, que é a minha nova relação, e vou extrair de R1 nome, sobrenome e salário. Vai fazer a projeção deles. E vou jogar esse resultado, vou atribuí-lo aqui com a setinha para o lado, que é a de atribuição, para a minha nova relação chamada result, minha nova tabela chamada result. Então, perceba que eu fui fazendo aí em cascata.
peguei da minha tabela principal, extraí o que eu queria, joguei uma nova relação, com a operação de atribuição. Peguei a minha nova relação, utilizei ela aqui, extraí o que eu queria e atribuí para a nova relação. Então, feito isso, podemos também utilizar essa técnica para renomear os atributos. Agora sim, nós podemos renomear os atributos, ou seja, as colunas da nossa tabela. Nós podemos fazer essas operações das nossas relações intermediárias. Lembrando, ó, essas relações aqui, ó, R1, result, são as nossas relações intermediárias. Nesse caso, só existe uma relação principal que é empregado, só existe ela. Neste caso, vamos lá. Então, a operação de... Só apagar aqui. Podemos fazer uma conexão entre operações mais complexas. Isso vai ser bastante útil quando a gente for usar as operações de union e de join. Vai ser bastante útil porque vão gerar consultas um pouco mais complexas e a gente não pode se confundir nos atributos dela. Vamos lá, eu vou fazer a mesma consulta anterior, ó. Eu vou fazer uma seleção nas tuplas de todo mundo que é empregado, trabalha no departamento número 5. Vou atribuir o nome de temp, essa minha relação vou chamar ela de temp, temporária. Feito isso, eu vou pegar o que? Minha relação temp, vou colocar ela aqui, vou extrair o nome, salário e sobrenome da minha projeção. Vou atribuir, agora aqui a operação de renomeação ocorre aqui, ó. Eu atribuí que minha relação R vai ser, em vez de ser nome, sobrenome e salário, vai ser first name, last name e salary. Então, vai ter essas atribuições aqui. Então, eu renomeei as colunas. Mas percebo, essa renomeação não aconteceu lá na minha relação empregado, lá do começo do nosso material. Ela aconteceu aqui, temporariamente. Essa nova relação, que vai ser gerada aqui, a partir dessa consulta, dessa operação, vai se chamar assim, R e first name, last name e salary vai ser o nome das colunas aqui. Nessa primeira, por exemplo, ó, temp recebeu o nome do departamento igual a 5 empregado. O nome da relação vai ser agora temp, não vai ser mais empregado. E extraiu as informações aqui. Percebo, ele não renomeou as colunas ainda, ele vai renomear somente nessa segunda operação aqui, na operação que ele vai fazer a projeção. A segunda tabela, agora vai se chamar o quê? Ó? Ele não renomeou aqui de R, vai ser nossa relação, e as colunas agora foram renomeadas para first name, last name e salary. Então, ele fez a operação de renomeação justamente aqui, utilizando essa atribuição, essa aqui com a seta, para em cima da nossa tabela temporária, a nossa relação temporária anterior. Então, assim que funciona aí as operações de atribuição ou criar consultas intermediárias para facilitar o nosso trabalho, e a operação de renomeação segue mais ou menos a mesma lógica aí. Na próxima aula a gente continua vendo aí as operações de teoria dos conjuntos.